Abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos continuando falando dessa passagem, dessa promessa, dessa bênção que Deus ele fala: eu sou contigo. E no chamado do profeta Jeremias, a gente vê isso no capítulo 1 do livro de Jeremias, que Deus ele já relata essa bênção a Jeremias antes mesmo de que ele nascesse. Ele disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E Jeremias respondeu para Deus: Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque não passo de uma criança. Você vê que Deus, quando ele é com a pessoa, independente da idade, da experiência, de quem ela seja, do grau grau de escolaridade, da sua vida financeira, como a gente falou de Gideão falando para Deus que ele era pobre, não tinha experiência, era o menor da casa do pai dele. Aqui Jeremias ele falou: no passo de uma criança. Então essa promessa que Deus ele é com a pessoa, não é por méritos, não é pelo que ela tem, mas é pela vontade própria do nosso Deus. Ele escolhe a pessoa e ele dá essa certeza que será com aquela pessoa para ela vencer. Imagina Deus chamando o profeta Moisés, e Moisés teria que voltar ao Egito para livrar o povo de Israel, ele sozinho. E Deus falou: eu vou ser com você. E Moisés entendeu bem isso e foi e executou a vontade do Senhor. Aqui o profeta Jeremias, que foi um dos grandes profetas de Deus, no seu chamado ele já falou: sou uma criança, não sei nem falar. E Deus ele fala para ele assim no versículo 8: não temas diante dele, não digas, não passo de uma criança. Perdão, versículo 7: porque a todo que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Deus ainda fala: não fala que você é uma criança. Deus está falando: não fala que você é pobre, que você não consegue, que você não vai ter condições de fazer a minha vontade. Deus ele falou: não fala. Ele se via como criança e Deus já via ele como um profeta, tanto que falou: já te consagrei desde o madre. Antes de você existir, eu já sabia quem era você, e já desde o madre da sua mãe já te consagrei como um profeta. Então ele se via como criança, Deus via ele como um profeta. E ele fala assim: você não tem que falar isso, mas não temas diante dele, porque eu sou contigo. De novo, a promessa que ele falou a Josué, que ele falou a Gideão, que ele falou aos apóstolos, que ele falou a todos os discípulos, a Daniel, a Samuel: eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então essa promessa, essa convicção, já falamos nos vídeos anteriores, nós precisamos do Espírito Santo para ter essa convicção, para ter essa certeza que Deus ele é conosco, independente da situação que você esteja no momento, nesse exato momento. Se Deus ele é com você, ele vai mudar toda essa situação para melhor. Apenas creia no que Deus ele crê de você. Você vê no livro de Apocalipse, nas cartas do Apocalipse, a igreja falava que era pobre e Jesus falou na carta: você reconheça a sua pobreza, mas você é rico. Nós temos que ter a visão do que Deus ele realmente vê da gente. Jeremias se via como uma criança, Deus via ele como profeta. Gideão se via como pobre, Deus via ele como um líder, um vencedor, um governador. Josué se via como servo de Moisés, Deus já via ele como um grande líder que iria levar o povo de Israel a conquistar a terra prometida. Como você se vê? Você tem que ter a visão de Deus na sua vida. Deus ele nos vê totalmente diferente, nos vê abençoados, prósperos, ricos, líderes, cabeça e não cauda. A promessa de Deus ela é totalmente diferente. Até no próprio livro de Jeremias diz: eu é que sei os pensamentos que tenho
a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim assim que desejar. Então são pensamentos diferentes, são visões diferentes, é um entendimento diferente que faz Deus falar com a pessoa. Eu sou contigo. Porque Ele vai mudar a situação, Ele nos vê diferente, Ele vai nos abençoar de uma forma diferente, que vai nos exaltar, que vai nos engrandecer, que vai nos dar a vitória. Receba a visão, o pensamento e busque o Espírito Santo para que Deus, o Espírito Santo de Deus, te dê essa promessa que Deus, Ele é com você. Que Deus te abençoe. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, que assim como o Senhor foi com Jeremias, o profeta Jeremias, seja com todos nós, Senhor. Nos dá esse entendimento, nos dê essa visão, meu Deus, esse conhecimento. Nos faz entender a maneira que o Senhor nos vê e o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor falou para o profeta Jeremias que desde antes de ele nascer, antes dele ser formado, o Senhor já tinha conhecido ele, o Senhor já sabia o que ele seria, o que o Senhor tinha planejado para ele. Então, meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Abençoa-nos nesse dia de hoje e faça o nosso futuro um futuro vitorioso, um futuro de glórias para o Senhor, um futuro no qual a nossa vida vai te glorificar, vai te exaltar e vai engrandecer o teu nome. Que a tua vontade sempre seja feita na nossa vida. Que todo mal se afaste nesse momento, que saia das nossas vidas, dos nossos caminhos, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja abençoada pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus seja contigo.